Olá, alunos! É um prazer estar novamente aqui com vocês. Nesta aula, daremos continuidade ao assunto de comandos elétricos e depois prosseguiremos com os CLPs. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Postem lá suas dúvidas que terei prazer em responder. E para que tenhamos um bom resultado, é necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Continuando nosso assunto sobre comandos elétricos, falaremos agora sobre o circuito de comando e potência para uma partida direta com reversão, que é esta mostrada no slide. Esta manobra destina-se ao acionamento do motor com possibilidade de reversão do sentido de giro de seu eixo. Para fazer isso, deve-se trocar duas fases de forma automática. Para isso, utiliza-se dois contatores, K1 e K2, um para o sentido horário e o outro para o sentido anti-horário. Notamos também que sempre deverá existir um circuito de potência e outro de comando. Por norma, o técnico só poderá acionar circuitos de potência através do circuito de comando. Observamos que no contator K1 as fases R, S e T entram nos terminais 3, 2 e 1 do motor, respectivamente. Já em K2, as fases R, S e T entram nos terminais 1, 2 e 3. Ou seja, houve a inversão das fases R e T, provocando assim a mudança no sentido de rotação. É importante observar que os fios passando pelos contatores K1 e K2 ligam as fases S e T diretamente sem haver passagem por uma carga. Desse modo, estes contatores não podem ser ligados simultaneamente, pois isso causaria um curto-circuito no sistema. Para evitar isso, introduzimos no circuito de comando dois contatos NF, um de K1 antes da bobina de K2 e outro de K2 antes da bobina de K1. Esse procedimento é denominado de intertravamento, sendo muito comum nos comandos elétricos. Ao pressionar o botão S1, permite-se a passagem de corrente pela bobina do relé K1. Automaticamente os contatos 1, 2, 3, 4 e 5, 6 de K1 se fecham ligando o motor. O contato 13 e 14 de K1 também se fecha, selando assim a passagem de corrente. O contato 21 e 22 de K2 se abre, impedindo a passagem de corrente pela bobina de K2. Mesmo que o operador pressione a botoeira S2, tentando reverter a velocidade de rotação. Desse modo, é necessária a partida do motor para inverter o sentido de giro. Por isso, o circuito é denominado de partida com reversão de parada obrigatória. O funcionamento do circuito, quando se liga o motor no outro sentido de rotação, através da botoeira S2, é similar e por isso não será descrito aqui nesta aula. Em alguns casos, dependendo da carga manobrada, adiciona-se ainda temporizadores de modo a contar um tempo antes que a velocidade possa ser invertida. Evita-se assim os famosos trancos, que são extremamente prejudiciais ao sistema mecânico e elétrico. A segurança deste tipo de circuito também pode ser aumentada convenientemente através da adição de dois contatos de intertravamento, garantindo assim a inexistência de curtos, caso um dos contatos esteja danificado. Limitação da corrente de partida do motor de indução. Os motores de indução exigem durante a partida uma corrente maior, que pode variar de 5 a 7 vezes o valor de sua corrente nominal. Esta característica é extremamente indesejável, pois além de exigir um superdimensionamento dos cabos, ainda causa quedas no fator de potência da rede, provocando possíveis multas da concessionária de energia elétrica. Uma das estratégias para se evitar isso é a partida estrela-triângulo, cujo princípio é o de ligar o motor na configuração estrela, reduzindo a corrente
e posteriormente comutá-lo para triângulo, atingindo assim a sua potência nominal. Para entender como a partida estrela-triângulo reduz a corrente de partida, vamos analisar a figura no slide. Temos que o F e o L são as tensões de fase e linha, respectivamente. Já IF e IL correspondem às correntes de fase e de linha, respectivamente. Na configuração estrela, é válida a relação dada na equação 1, ou seja, a tensão de fase é a tensão de linha sobre raiz de 3. Desse modo, se ambas configurações forem alimentadas com a mesma tensão de linha, a corrente de fase na configuração estrela também será menor, promovendo assim a esperada redução na corrente de partida. A carga sobre a qual o motor está sujeito deve ser bem estudada para definir qual tipo de limitação de corrente é o mais adequado. Existem diversos dispositivos que realizam essa tarefa, mas este é um tópico da disciplina que estudaremos na nossa quarta e última aula. No momento, iremos nos ater à configuração estrela-triângulo. A figura ao lado do slide é apresentado o circuito de potência para esta configuração estrela-triângulo. Para funcionar de forma automática, o fechamento do motor, antes feito no próprio motor, é realizado agora através da combinação dos contatores de K1, K2 e K1, K3. Desse modo, K2 e K3 não podem funcionar simultaneamente, pois ocorreria curto-circuito, pela mesma razão já explicada na partida com reversão. O intertravamento desses dois contatores pode ser observado no circuito de comando. Ao lado, é apresentado o circuito de comando para a configuração estrela-triângulo. Introduzimos nessa partida o relé temporizador K6, que será responsável pela comutação do motor de estrela para triângulo após determinado tempo. Falaremos agora sobre os CLPs. A tecnologia dos CLPs só foi possível com o advento dos chamados circuitos integrados e da evolução da lógica digital. Este equipamento trouxe consigo como principais vantagens o fácil diagnóstico durante o projeto, a economia de espaço, eles podem ser programados sem se interromper o processo produtivo, armazenamento de programas em sua memória, baixo consumo de energia, dentre várias outras vantagens. Os CLPs podem ser definidos como um equipamento eletrônico digital compatível com aplicações industriais. O termo em inglês é PLC, que significa Programmable Logic Controller. O uso do CLP tornou os circuitos mais flexíveis e práticos, sem a necessidade de alterar fisicamente o circuito elétrico para se obter uma nova configuração. Tudo poderia ser feito através da programação. O CLP funciona de forma sequencial, fazendo um ciclo de varredura em algumas etapas. O tempo total para realizar o ciclo é denominado clock. As operações acontecem em tempos diferentes e por isso há necessidade de processadores com velocidades cada vez mais altas. Cada etapa é descrita a seguir. O início. O CLP irá verificar o funcionamento da CPU, memórias, circuitos auxiliares, estado das chaves, existência de um programa de usuário e ele emite aviso de erro em caso de falha. Bom, continuando. Verificação do estado das entradas. Ele irá ler cada uma das entradas, verificando se houve acionamento. O processo é chamado de ciclo de varredura. Comparação com o programa do usuário. Através das instruções do usuário sobre qual ação tomar, em caso de acionamento das entradas, o CLP atualiza a memória e imagem das saídas. Atualiza as saídas. As saídas são acionadas ou desativadas conforme a determinação da CPU. E assim um novo ciclo é iniciado. O CLP é um equipamento composto por fonte de alimentação,
converte a tensão da rede de 110 ou 220 volts alternados em 5 volts, 12 volts ou 24 volts contínuos para alimentar os circuitos eletrônicos, as entradas e as saídas. Unidade de processamento, também conhecida por CPU, é composta por microcontroladores ou microprocessadores, seja Intel 80XX, Motorola 68XX ou PIC 16XX. E a bateria, utilizada para manter o circuito do relógio em tempo real. Normalmente são utilizadas baterias recarregáveis. Existe também a memória do programa supervisor. O programa supervisor é responsável pelo gerenciamento de todas as atividades do CLP. Não pode ser modificado pelo usuário e fica normalmente em memórias do tipo somente leitura, as ROM. Memória do usuário, espaço reservado ao programa do usuário, constituída por memórias do tipo RAM, EPROM ou Flash EPROM. Também pode-se utilizar cartuchos de memória para proporcionar agilidade e flexibilidade. Memória de dados armazena valores do programa do usuário, tais como valores de temporizadores, contadores, códigos de erros, senhas, etc. Ela funciona como uma tabela virtual, onde a CPU busca informações para o processo decisório. Os CLPs ainda podem ser classificados segundo sua capacidade de ter entradas e saídas. Os nano e micro CLPs possuem até 16 entradas e saídas. Os CLPs de médio porte têm capacidade de entrada e saída em até 256 pontos, digitais ou analógicos. CLPs de grande porte possuem construção modular com CPU principal e módulos auxiliares. Ele é composto por módulos de entradas e saídas digitais e analógicas, módulos especializados e módulos para redes locais. Falando agora sobre a linguagem de programação dos CLPs, existem 3 principais tipos de linguagens para a programação dos CLPs: a ladder, os blocos lógicos e lista de instruções. Alguns fabricantes, como a Siemens, juntaram as 3 linguagens em uma única, denominada comercialmente de Step Set. A linguagem ladder, ou diagrama de contatos, foi a primeira a surgir, pois se assemelhava muito aos diagramas elétricos, facilitando assim o entendimento. Ao lado é mostrado o programa em ladder, utilizada para partida com reversão. A parte de potência permanecerá exatamente a mesma. Os dispositivos O0001 e O0002 representam os relés responsáveis pela inversão da rotação. Começaremos agora a fazer o estudo da linguagem de programação utilizada nos CLPs. O estudo desse tipo de linguagem será realizada com o CLP comercial, que é o Logo 24RL da Siemens. Vale lembrar que, embora no curso se faça uso de um equipamento específico, a linguagem é padronizada por normas internacionais, tais como a DIN e a IEC. Começaremos agora a fazer o estudo da linguagem de programação utilizada nos CLPs. O estudo deste tipo de linguagem será realizado com um CLP comercial, que é o Logo 24RL da Siemens. Vale lembrar que, embora no curso se faça uso de um equipamento específico, a linguagem é padronizada por normas internacionais, tais como a DIN e a IEC. Geralmente, os CLPs são programados em microcomputadores e o programa é transferido posteriormente para sua memória interna. No Logo, existe a possibilidade de se programar na tela de interface homem-máquina, que seria o IHM. Para facilitar a inserção do programa na IHM, os blocos de funções foram divididos em 4 principais listas:
descritas a seguir. Temos a lista CO, vinda de conectores. Nesta lista, encontram-se os símbolos que estão relacionados com as entradas e saídas físicas externas ao controlador programável, correspondendo aos sensores e atuadores que são ligados eletricamente ao controlador. Nela podemos encontrar as entradas I1, I2, I3. Temos também as saídas Q1, Q2, Q3. Temos os níveis lógicos, LO, nível lógico baixo, HI representa nível lógico alto. Não conectado, iremos ter a letra X para representá-lo. Lista de funções gerais, ou GF. As funções gerais correspondem às funções lógicas do CLP, muito importante para definir o relacionamento entre as variáveis de controle. Algumas funções nós podemos destacar como sendo a porta NOT, responsável por inverter o sinal de entrada. Temos a porta AND, cujo símbolo é E. Temos a porta OR ou porta NAND, que seria a AND negada. Temos a porta NOR, que seria a OR negada. Ao lado é mostrado cada símbolo correspondente das portas lógicas e suas respectivas tabelas verdade. É a tabela verdade que vai dizer, dependendo da entrada, qual será a saída da porta lógica. Por exemplo, se considerarmos a porta lógica do tipo AND e tivermos em sua entrada A nível lógico alto, que equivale a 1, e em B nível lógico baixo, que seria 0, teremos em sua saída, de acordo com a tabela verdade, o valor 0. Falaremos um pouco mais sobre portas lógicas na aula 4. Lista de funções especiais SF. Aqui se encontram as funções com contagem de tempo correspondentes aos vários conceitos empregados na montagem do relacionamento lógico e temporal dos painéis elétricos. Essas funções permitem a geração de sequências de acionamento e são responsáveis pela imagem que se tem de um sistema verdadeiro automatizado. Alguns exemplos são o relé de retardo na ativação, relé de retardo na desativação, relé de impulsos, saída de impulsos simétricos, dentre outros. Falaremos com mais detalhes desses dispositivos na aula 3. Números de blocos BN. Contém uma lista com os blocos já utilizados no circuito e que podem ser utilizados posteriormente, como entradas em blocos novos. Nos últimos slides será apresentada as principais funções lógicas e especiais utilizadas na programação em blocos lógicos. Bom, as funções gerais consistem em funções lógicas normalmente estudadas em eletrônica digital. Deve-se lembrar que em programação lógica, a representação que melhor se aplica ao entendimento das funções é a tabela verdade. A tabela verdade consiste na representação de todas as combinações lógicas possíveis entre as entradas e saídas. Por exemplo, para 2 entradas, a tabela tem 4 linhas. Para 3 entradas, a tabela tem 8 linhas, seguindo sempre uma relação de 2 elevado a n, onde n é o número de entradas. Na função AND, que até já foi falada, a saída é ativada somente se todas as entradas estiverem ativadas. Na função OR, a saída é ativada se qualquer uma das entradas estiver ativada. Na função NAND, N-A-N-D, a saída é ativada sempre que uma das entradas for 0. Ou seja, a saída é nula quando todas as entradas estiverem ativadas. É a AND negada. Observe que a diferença simbólica para a função AND consiste em um ponto ou um quadrado
na saída do bloco, que quer dizer a negação da porta AND, ou seja, a inversão da saída. Na função NOR, a saída é ativada somente quando todas as entradas forem zero, ou seja, a saída é nula sempre que uma das entradas for ativada. É a OR negada. Pessoal, na próxima aula trataremos da aplicação das funções lógicas em um comando bimanual hidráulico, que é este mostrado no slide. Bom, eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula de sistemas eletroeletrônicos, onde iremos falar sobre as aplicações práticas do CLP e será apresentado também algumas funções especiais da programação. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só postar no fórum Tira Dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!